Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Cidade Verde. Minhas irmãs, meus irmãos, quando você passa naquela rodovia que leva a Floriano, a São Nonato, aquele mundo lá, raramente você entra até Amarante para conhecer ou para ver o que existe naquela cidade. Amarante é uma das mais belas cidades do Piauí. Aos 145 anos, embora tenha sofrido deformações, embora tenha sido muito desfigurada, continua sendo uma belíssima cidade, onde tudo nos leva a Da Costa e Silva. É incrível como o ar da cidade nos leva ao poeta. O poeta fez um punhado de textos, de sonetos principalmente, com Amarante, e isso está de tal forma presente no ar que você chega a Amarante e sente a presença de Da Costa e Silva. Confiram essa matéria que nós fizemos lá, com a participação do doutor Leandro Fernandes, que leu poemas comigo. Eu creio que fizemos a matéria bonita, e com a participação do embaixador, que é sempre muito competente em tudo que faz. Confiram. Quando a minha saudade os olhos cerra, na grata evocação de um sonho errante, recordo enternecido a minha terra, vendo-a mais linda quanto mais distante. Ao longe, um panorama se descerra, sob o límpido céu ao sol radiante. Entre os rios, as árvores e a serra, branqueja a casaria de Amarante. Lembro os sítios bucólicos, a ponte, no manso riacho onde brinquei menino, curvado sobre a gruta ao ouvir a fonte. A igreja, e ouço, meu Deus, a voz do sino, como a repercutir no amplo horizonte o repique augural do meu destino. Minha irmã, meu irmão, do alto da escadaria de Amarante, o busto de Da Costa e Silva parece mirar o rio, a serra, o casario de Amarante, que ele fala magistralmente no seu poema Sob Outros Céus. Mas, se olharmos com um pouquinho mais de atenção, é possível perceber a tristeza do poeta pela ação nefasta do homem que aliou-se ao tempo para deformar a cidade de Amarante. Aquela igreja foi deformada, aquela torre era portuguesa, era totalmente diferente daquilo que você está vendo, e sem nenhuma razão plausível, um vigário com visão estreita deformou a igreja, não reformou, deformou a igreja de uma vez por todas. Mas aqui no local onde estamos, vai voltando a câmera aí, meu irmão, daqui do local onde estamos, isso aqui é chamado o Mirante. Vejam, essa obra foi construída há pouco tempo, há muito pouco tempo. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro do município. Isso aqui, quando foi inaugurado, era o ponto de encontro da cidade. Aqui vinham os rapazes, a placa foi arrancada lá. Os rapazes e as moças, era local de música. Veja a situação em que isso se encontra. Olha, roubaram a pia, roubaram as janelas, quebraram tudo. Hoje, esse espaço, que era o local mais nobre da cidade, transformou-se numa espécie de local de coito. É o local onde se escondem
os casais que não podem ir ao motel para atividades impublicáveis. Olha o estado disso aqui. Isso é dinheiro da comunidade. Isso é dinheiro do público. Vejam a situação em que se encontra isso aqui. É isso. Literalmente acabada. Segundo a comunidade, pessoas da comunidade, o camarada que tomava conta disso aqui, mantinha isso funcionando, não era da ala do prefeito. O prefeito tirou o camarada daqui e a situação é esta. Mas as deformações não são só aqui neste espaço mínimo, não. Elas estão em toda parte. Onde você olha, você vê os estragos, os terríveis estragos provocados pelo homem. E nós vamos descer agora a escadaria e vocês vão ver o que se está fazendo com a bela cidade de Amarante. A rua tem o nome do poeta, da Costa e Silva, e aqui nesta esquina, esse imponente, maravilhoso casarão. Aqui pertencia à família do cidadão que praticamente iniciou a historiografia no Piauí, professor Odilon Nunes. Isso aqui agora é um museu e vocês vão ver o estado em que se encontra esse prédio. É o mais absoluto descaso. Embaixador, mostra ali logo, ali no pé daquela janela, as marcas do tempo, o descaso, a incúria, o desrespeito. Essa casa é uma joia rara pela imponência, pela beleza. Olha o beiral desta casa, as portas com madeira original, essas portas trabalhadas, tudo isso está se deteriorando pela ação do tempo, pelo desrespeito ao patrimônio edificado de Amarante. Nada se preserva aqui, absolutamente nada. Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, Centro Cultural de Amarante, Casa Odilon Nunes. Por sorte ainda não arrancaram a placa, mas se demorar um pouco mais é possível que aconteça. Mostra aqui essa entrada, olha esse batente aqui, olha a situação em que se encontra isso, olha. Essa é uma madeira nobre, uma madeira de lei, olha o estado em que se encontra isso. Evidentemente, a chuva, o tempo, o descaso, os ladrilhos estão completamente quebrados. Bom, a Casa Odilon Nunes é, na verdade, um espaço cultural onde funciona um museu, existe um auditório para a realização de eventos, mas tudo está funcionando precariamente. Olha a data em que ela foi restaurada, 1985. Ela já passou, olha aqui, este prédio, olha aqui, Franquinaldo, por favor. Este prédio foi restaurado através do convênio celebrado entre a Fundação Estadual de Cultura, Desporto e Turismo do Piauí e o Ministério da Cultura. Olha a data aqui, em 2002. E essa coisa está nesse estado, quer dizer, de lá de 2002 para cá, não houve mais nenhuma interferência e, consequentemente, o tempo foi se encarregando. Aí as goteiras aparecem e os fungos, mostra ali. Esse emadeiramento é uma parte de carnaúba, a outra parte é pau d'arco. Vejam o estado, os cupins estão lá, as goteiras deformando tudo. Aqui tem uma área, a simples manutenção, isso não é uma porta qualquer não. Basta olhar a beleza dessa peça. Você imagine quantas pessoas trabalharam durante quanto tempo para produzir isso em madeira nobre. Isso aqui parece ser feito em Jatobá ou em Aroeira, uma madeira extremamente dura. As portas são de umburana. Olha o estado em que se encontra isso. Bom, nós estamos aqui no chamado museu. Claro, a palavra museu não se ajustaria muito aqui, seria melhor um depósito de coisas antigas. Aqui tem uma cela, e eu chamaria a atenção de vocês, esta cela era para as mulheres, era diferente da cela dos homens. Olha, as mulheres montavam aqui e cruzavam a perna, passavam a perna por aqui. É uma cela ainda que está mais ou menos bem conservada, mas o tempo, os fungos se encarregam de... Bom, tem alguns potes.
Franquinaldo, por favor, a molecada que está em casa, mais jovem, isso aqui é um filtro. Exatamente o que você está ouvindo, um filtro. Isso é uma pedra porosa, ela era trabalhada, ela era esculpida, cavada aqui, e aqui se punha água, depositava água, lá embaixo se colocava um pote, e essa água ia sendo filtrada aqui, gota a gota. Só havia isso na casa de pessoas que tinham alguma origem, digamos, fidalga, não era para todo mundo. Mas vejam as coisas aqui. Tem algumas coisas preciosas, tem algumas ferros, máquina de costuras, tem aqui umas coisas, olha aqui. Olha essa fechadura, essa chave, evidentemente, isso tudo precisa de muito cuidado. Aqui estão um cantil, aqui tem cafeteira, material de trabalho, tesoura. Aqui tem coisas mais recentes, quer dizer, não tem a coisa não está organizada de uma forma minimamente disciplinada. Você tem peças antigas e máquinas velhas que poderiam perfeitamente estar num outro local. Bom, aqui tem umas lamparinas, veja mais uma vez. Você tem uma coisa mais antiga ao lado de uma peça dessas comprada em qualquer feira, em qualquer lugar. Tudo está muito mal conservado. Vamos passar agora para esse outro espaço. E aqui você tem algumas coisas efetivamente preciosas. Você tem aqui uns baús, olha isso aqui. É madeira revestida em couro. É uma peça do final do século XIX. A mala grande de madeira, outra mala de madeira revestida de sola, e essa aqui é a cama que pertenceu ao Odilon Nunes. A cama tem, além da beleza do próprio objeto, tem uma história. Era do casal, era a cama do Odilon Nunes. Aqui tem duas cadeiras, umas cadeiras com design muito arrojado para os padrões da época. Veja que lembra esses móveis que estão na moda agora. A inclinação da cadeira tem um design bastante sofisticado. E aqui tem móveis, uma série de objetos, tá? Que de época. Olha, chama atenção aqui para uma coisa. Isso é um armador, isso aqui se chama chapuz, é uma peça de madeira. E veja que até a peça de madeira era trabalhada quase que como um coração. Havia um cuidado com as coisas, eram feitas com paciência, com muito carinho. Aqui uma sala com algumas fotografias de algumas personagens das cidades, figuras que ou viveram aqui, ou que passaram por aqui, mas tudo precariamente conservada. As fotografias já estão desfocadas, fotografias já estão praticamente mutiladas, tudo por preservar, tudo por cuidar. Essa casa é preciosa. Em qualquer lugar onde essa casa existisse, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, seria uma casa para ser muito bem cuidada. E aqui tem algumas obras, que inclusive editadas por mim. Aqui está o livro Argila da Memória, que eu tive a satisfação de editar. Fui eu que editei esse livro, em parceria com o Paulo Nunes. Infelizmente não tem aqui, não tem. Um outro livro editado por mim ali. Infelizmente não tem aqui a antologia poética do Da Costa Silva, que eu editei em 82. Aqui também tem alguns objetos, todos objetos de época, esse material usado para encadernar livro, uma prensa, uma máquina de caixa. Aqui tem objetos de farmácia, de manipulação, balança de precisão, cofre, peso. Olha que os utilizados lá no porto, no cais do porto, onde desembarcavam as mercadorias. Aqui tem um conjunto de cédulas. O Brasil já teve tantas moedas que é praticamente impossível para um estudante, uma criança, entender quantas mudanças de moeda nós já tivemos nesse país. Quando a moeda deve ser uma coisa preciosa, é um símbolo e conta a história do país. Olha isso aqui. Isso é uma peça a quem pertenceu.
Bom, manta da Academia de Letras do Médio Parnaíba, olha, da dona Nazi Castro. A peça está se desfazendo por falta de cuidados e de proteção. A estante com alguns livros, em lugar de vidro, um pedaço de plástico cobrindo. Você bate um desespero, você vê tanta coisa preciosa, tanta coisa que conta a história deste povo, não apenas do povo de Amarante, objetos, não é, de médicos para cirurgia, não é, que estão alguns instrumentos, tesouras, bisturi, coisas ligadas, não é? Isso aqui pertencer à dona Nazi, ela era parteira. Por favor, mostra isso aqui, Frank Naldo. Essa placa aqui, instrumentos utilizados por Nazi Castro quando era parteira. Bom, como havia uma enorme carência de médicos na cidade, a dona Nazi fazia partos, evidentemente, isso é um material utilizado por ela. Isso tudo está a reclamar cuidados. Cuidados mesmo, alguma coisa tem que ser feita com a maior urgência. Que fica o recado aí para o Fábio Novo, isso é para ontem. Essa casa precisa ser, olha, os móveis, a situação em que se encontra isso aqui, tudo quebrado, tudo arrebentado. E tem mais, não basta fazer, não basta restaurar, é preciso manter alguém ou um grupo que tenha o necessário conhecimento e o cuidado para manter a inteireza desse patrimônio. Tudo aqui sabe a abandono, tudo aqui sabe a descaso. Esse pé de limão morreu, está morto. E olha o que matou esse pé de limão, erva de passarinho. Olha lá, ela está em cima lá, é diferente. Olha agora a laranjeira ao lado aqui. A erva de passarinho cobrindo a laranjeira inteira, vai matar essa árvore também. Quer dizer, tudo é decadência numa casa que deveria ser memória. Eu sou tal qual o Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata, igual talvez a que no rio assiste ao refletir as árvores na mata. O seu destino em retratar consiste, porém o rio, tudo o que retrata, de alegre que era, vai tornando triste, no fluido espelho móvel de ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu que também sou desta maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio.